Muito boa noite, pessoal. Estamos agora começando o nosso projeto chamado Switchcast, o podcast que nos conecta. Hoje, dando no início, o pontapé inicial, é o nosso primeiro episódio. E para apresentar para vocês esse projeto, eu trouxe nada menos do que os meus melhores amigos, as pessoas que fizeram crescer esse projeto. Nasceu desde lá tá com mais ou menos uns 2 anos essa ideia armazenada no coração, aqui na mente, mas graças a Deus esses caras conseguiram trazer essa ideia comigo e fazer com que ela não morresse, né, no percurso que passou. E hoje eu tenho aqui a honra de apresentar a vocês esses 2 grandes amigos. A gente nasceu com essa ideia. Esse podcast hoje tem este nome, mas ele nasceu com outro nome. A gente tentou outras histórias fazer, mas sempre com o mesmo propósito: compartilhar conhecimento, conectar pessoas e dialogar ideias. Então esse é o nosso foco principal no Switchcast, que nasceu como, vou falar aqui para vocês, o primeiro nome que esse podcast teve. E foi algo muito simples, gravando com celular. Eles 2 estão aqui, lembram muito bem disso aí. Chamava-se Papo Entre Amigos, né? E a gente começou isso de forma muito simples. Era uma época de pandemia, algo que até foi, digamos assim, um potencializador para que isso pudesse acontecer, né? E, graças a Deus, hoje eu me sinto realizado, porque algo está saindo do papel, está saindo de apenas um sonho e está se tornando realidade. E o foco principal desse projeto é compartilhar conhecimento que possa te ajudar na tua vida, no teu dia a dia e tudo aquilo que você faz, lógico, baseado em princípios, baseado na palavra de Deus, que é a que nos guia por onde a gente andar. Certo? Então, dito isto, vamos fazer a apresentação dos meus grandes amigos. Aê. O primeiro é o meu amigo irmão, porque a Bíblia diz que tem pessoas que a gente conhece, alguém apresenta pra gente, mas tem pessoas que Deus nos apresenta. E essas pessoas que estão aqui são pessoas assim. E o primeiro que eu vou apresentar para vocês é o Maxwell. Ele é um cara que é mais do que um amigo, é um irmão. A gente já viveu várias situações juntos, já fizemos um curso juntos, e eu lembro como se fosse hoje. Cada dia que a gente ia para aquele curso, a gente ia dialogando sobre o que está acontecendo hoje nas nossas vidas. E é maravilhoso a gente poder compartilhar isso aí. Quero dar as boas-vindas para você, Maxwell. Quero falar também do meu amigo Emanuel, que é irmão do Maxwell, certo? E o Emanuel entrou também nesse projeto baseado num conhecimento específico que ele tem na parte de tecnologia e nos ajudava naquela parte de conexão, de gravação, de corte, de tudo, dessa parte de tecnologia. E o Emanuel entrou no projeto e é uma figura principal também hoje, e é irmão do Maxwell e acaba sendo uma família só, certo? Então, feito as apresentações iniciais, Maxwell, Emanuel, vou passar a palavra agora para o Maxwell. Ele vai se apresentar, é um cara que tem um respaldo muito grande aí no mercado de trabalho, tá, Maxwell? Você vai falar um pouco da sua profissão. Trabalha no ramo de móveis projetados e é um cara exímio profissional. E aí eu vou deixar o resto com ele. Fale, Maxwell, fique à vontade. Se você quiser externar do que a gente viveu no início, fique à vontade, a palavra é com você. É isso aí. Então, pessoal, a gente já falou basicamente algumas coisas. Tenho 29 anos, hoje exerço a profissão de marceneiro, projetista. Trabalho nesse ramo de interiores, né? Sou o esposo da Gerlaine, Roberta. Tenho 2 filhos, Natanael, Felipe e o Eliel Azaf. E, basicamente, eu me considero uma pessoa de realizar sonhos. Sou um realizador de sonhos. A prova disso, nós estamos aqui hoje. O Nilton falou que é uma honra para ele, muito mais que uma honra para mim, né? Para nós. É muito mais que uma honra para nós saber que a gente sonha e poder compartilhar os nossos sonhos com nossos amigos, pessoas de verdade, de amizades sinceras, e poder vivenciar isso, não é verdade? Ótimo. Poder provar disso em vida, poder provar dessas experiências. Isso é fantástico, é uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus. E acredito que, como tu falou, de pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. E aí, olhando assim, quando a gente se depara com a questão de afinidade, basicamente o Nilton e nós temos uma
vamos dizer assim, que uma vida bem parecida uma com a outra, Sim. né? Até em contexto de lá, as profissões dos pais são as mesmas. As correrias, né? As correrias também, basicamente, ainda que se tecnologia, marcenaria, mas daí vão se conectando. Vão se conectando. E hoje estamos aqui, né, para a honra e glória de Deus, iniciando esse projeto. Eu me sinto muito privilegiado em ser os primeiros convidados, né? Ser um dos primeiros convidados desse grande projeto. É uma grande honra. Isso aí, obrigado. Muito obrigado. Você, Emanuel, a palavra é com você. Você é um jovem, o Emanuel é um jovem, 17 anos, aí adolescente. E por que a gente trouxe o Emanuel, além dele fazer parte desde o início do projeto? O Emanuel, do assunto que a gente vai tratar hoje, ele é, digamos assim, uma figura fundamental, porque a gente vai ter um ponto de vista de pessoas como eu, uma pessoa como o Maxwell, que já viveu algumas coisas na vida, né? Já estamos numa determinada idade. E é óbvio que a gente vai estar falando de adolescente, ou seja, pessoas que estão ainda vindo para percorrer o caminho que a gente já passou. Por mais que a realidade seja diferente, né, Maxwell? Isso. Mas algo vai estar ali em comum. Então, a gente trouxe o Emanuel para justamente colaborar com a gente hoje nesse jogo de... Nesse contexto. Nesse contexto aí que a gente vai tratar. Então, né, já falaram aqui. Eu sou Emanuel, tenho 17 anos, né, estudo, né, trabalho com o Nilton, também trabalhei com meu irmão. Sou o famigerado cara que faz tudo, né? Quebra um galho aqui, quebra um galho ali. Trabalhei com o Maxwell durante um tempo sendo projetista de imóveis. Trabalho hoje com o Nilton, como já trabalhava desde os meus 12 anos. O cara que, digamos que me auxiliou nessa questão do trabalho aí, me conseguiu... Tecnologia, né? Isso. Digamos que abriu meus olhos para essa paixão da tecnologia, né? Deu gostinho. Isso, ali me ensinando desde a época da solução, hoje análise TI, projeto Connect Me. E é uma grande honra, como o Maxwell falou, de estar aqui, né? Switch, né? É a o primeiro episódio, né, do Switchcast e é uma honra de verdade estar aqui, tendo esse papo aqui entre amigos. Isso é bom. Olha, trazendo à tona o que iniciou, né? Então, só, o nome só mudou, mas a essência é a mesma. Isso é bom a gente poder ressaltar. Então, pessoal, o papo hoje aqui vai ser bem descontraído, vai ser bem leve e vamos passear aqui sobre uma área de extrema importância para todo mundo, certo? Tanto para o Maxwell, como para o Emanuel, como para as crianças que estão começando agora. Nós estamos aqui nos bastidores com os nossos 2 filhos, o meu filho, o Pedro Vinícius, e o Natanael, filho do Maxwell. Isso. E eles estão aqui nos apreciando, nos dando essa força, porque, afinal de contas, a gente está aqui, nervoso, começando um projeto agora. Primeiro dia, certo? Primeiro dia, o negócio está todo meio aperreado aqui, mas, graças a Deus, vai fluir. E esse é só o primeiro de muitos. De canto ali está o Eduardo, né? Eduardo. De canto ali, coordenando, ou seja, controlando agora todo esse aparato tecnológico, nosso amigo Eduardo, com a sua empresa aí de produção de vídeos, de conteúdo, Catamaran, não é isso, Eduardo? Exatamente, então, parabéns aí para o seu estúdio, para o seu trabalho. Em nome de Jesus, ele vai lhe retribuir muito, certo? Amém. Então, a gente vai começar, Maxwell, o papo aqui a respeito da vida, né? A gente quer falar, a gente quer tá como raiz da nossa, digamos assim, o esqueleto do nosso papo hoje é tipo a vida que vale a pena ser vivida, não é verdade? E às vezes a gente, quando está crescendo, quando está se desenvolvendo, às vezes a gente entra por veredas que acaba nos atrasando em alguns momentos. E aí eu quero começar já fazendo uma primeira pergunta, algo muito, muito básico, perguntando para Maxwell. O que hoje, Maxwell, a gente pode entender, tanto faz, eu quero que você fale de forma simples, para que as pessoas entendam, sejam não muito técnico, eu sei que você fala uma linguagem bem tranquila, e o que você entende, porque o que é viver a vida valendo a pena hoje em dia, num contexto que a gente está totalmente imerso ao meio de tecnologia, é muita informação, é muita confusão para cá, é amizades ali, é condução de outras situações aqui, é ideologias para lá, e a gente precisa entender o que é a essência de viver algo que vai valer a pena. Então, eu queria te perguntar, o que você pudesse sintetizar para nós, o que seria realmente viver valendo a pena
algo ser vivido? Cara, acho que já iniciar falando sobre esse assunto já vai meio que esbarrar num termo ali de motivacional. Ou Maxwell Coaching. aquela parada do coach, fase de efeito, né? Não tem como não esbarrar. Não tem como isso é esbarrar normal. nisso aí, vai ser naturalmente. Mas acredito que, basicamente, a essência de viver uma vida que se vale a pena primeiramente, é saber a vida que você quer viver. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Desde muito cedo, né, eu tive essa oportunidade de descobrir quem eu queria ser, né? Hoje a gente tem um grande problema da multidão de informação, a gente que recebe diariamente, muitas pessoas acabam aqui desinformado. Sim. E acaba que isso Ou mal informado. gera uma cortina de fumaça na personalidade, na mente do cidadão e ali do jovem, que ele acaba aqui desfocando. Eu acredito que em 2004, ali, quando eu estava já no fundamental, já tinha um tino ali para saber o que eu queria da minha vida, onde eu ia seguir, quem eu ia ser. Mas isso não era simplesmente, vamos supor que uma particularidade minha, uma coisa privada minha. Mas isso basicamente era de metade da classe. Sim. Se perguntava, todo mundo tinha na ponta da língua ali, eu quero ser isso, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E hoje, com esse tanto de informação que se recebe, com essas múltiplas formas de seguir carreiras, as pessoas ficam assim, né? Meio perdidas. E acabam que, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E aí acaba que, não sei. Sim. É muito comum você ouvir isso. É verdade. Eu não sei o que eu quero seguir, não sei o que eu quero ser. Muito comum. Mas eu acho que basicamente é isso. Você principalmente ter clareza, né? Ter clareza, definição em quem você quer ser, para que você possa viver essa vida. Sim. Porque viver uma vida que vale a pena se norteia, se começa da tua identidade. Ótimo, muito bom. Da tua identidade, descobrir quem você é. Meu pai sempre de uma maneira não tão didática, mas sempre não tão didática, mas ali sempre colocando o princípio dele, a didática dele de ensinar, sempre tentou colocar meus pés no chão e conseguiu me fazer com que eu fosse uma pessoa não flutuante, não vivesse no mundo da lua. Mesmo que eu fosse um sonhador, mas ele sempre colocou a realidade de uma forma tão escrachada que às vezes era até muito dura, mas sempre colocou. E isso foi trabalhando desde cedo, desde pequeno na minha vida, desde os primeiros tempos. Então, ao ponto de eu chegar ali nos meus 16 anos... Já está muito claro para ti. Já está muito claro para mim o que eu queria. Então, analisando esse ponto, Maxwell, que tu expôs aqui para nós, a gente consegue perceber que existe uma necessidade que seria realmente fundamental na vida de qualquer jovem, de qualquer adolescente, de qualquer criança. Isso. Seria um exemplo, ou talvez alguém que te acompanhasse e te desse um norte, ou pelo menos te batesse um ladinho ali, não é para ir, ou te mostrasse o caminho, ou então te apresentasse um caminho que você conseguisse analisar e dizer assim, não, realmente o que vale a pena é andar por aqui. Então, eu vejo que o teu pai teve uma participação muito forte nisso. Meu herói, E eu te digo o seguinte, eu faço mais uma pergunta para ti. O que o ambiente que as pessoas vivem hoje influencia no resultado dessa pessoa amanhã? Você concorda com a máxima que o ambiente te define ou o ambiente só te influencia? O que você tem a me dizer sobre isso aí? Bom, basicamente o ambiente não deixa de te influenciar, né? Mas o ambiente pode te definir se você não souber quem você é. Eu falei que meu pai ele me colocou numa situação de colocar meus pés no chão e saber quem eu sou. Por isso, hoje, se eu olhar para trás, eu não consigo ver o Maxwell que viveu uma vida dupla. Tipo, ele era uma pessoa na escola e era uma pessoa no trabalho. Sim. Entendeu? Eu nunca tive isso. E principalmente na igreja, né? Minha mãe, que me apresentou essa área espiritual, também foi uma pessoa que trouxe muito essa clareza de você não ter a aparência, não mostrar... Minha mãe também teve esse papel fundamental também. Muito bom, cara. Entendeu? Mas eu acho assim que a partir do momento que você sabe que você essa questão de o ambiente
ele pode até te proporcionar uma escola de aprendizado para que você possa agregar valores, experiências para mais na frente, né, fazer você subir um degrau. Mas isso quando você tem a clareza de quem você é e para onde você quer ir, né? Legal. Então, assim, ele pode te influenciar, vai te influenciar sim. Sem O ambiente vai te dúvida. influenciar. Você sempre vai ser influenciado. A questão da fala, a questão das expressões, porque, querendo ou não, o teu pensamento, ele gira muito daquilo que você ouve, daquilo que você olha. Sim. Vai te influenciar. Mas eu acredito que quando você tem isso dentro de você, não só a questão na mente, mas na tua alma mesmo, no teu interior, Fica bem mais claro. aquele né? ambiente não te define. Sim, Não muito te bom, define. cara, muito bom. E tu falaste aqui, Max, a respeito de identidade. Identidade é algo que está muito escasso hoje na juventude, no nosso dia a dia, no que, devido estar todo mundo imerso em um monte de coisas. Hoje reina a máxima de que você pode ser o que você quiser, né? E eu acho que eu não vou muito por aí. O meu ponto de vista a respeito disso é um pouco diferente. Eu acho que todo mundo veio com um propósito específico na Terra e que ele precisa descobrir isso. E para ele descobrir isso, eu acho que o primeiro passo é o que você realmente falou. Ele descobrir a identidade dele. E o que seria, hoje, para um jovem como o Emanuel, o que seria um passo para ele descobrir a identidade? O que seria, digamos assim, o ponto base? Cara, tu não vai conseguir se tu não ir por aqui. O que seria mais ou menos o que a gente poderia sintetizar? Eu sei que é uma pergunta difícil, porque gira em torno de uma realidade de cada pessoa. Mas eu acho que existe uma espinha dorsal, que eu acho que é padrão para todo mundo. O que poderia ser descobrir a minha identidade? Porque às vezes eu posso dizer assim, beleza, eu sou o Newton Carlos, nasci em tal lugar, sou filho de fulano, de ciclano, e... É o currículo. Eu posso entender isso como minha identidade, mas eu sei o que tu estás falando. Não é somente isso. Sou muito bom em trabalhar em equipe. Sou muito bom em trabalhar em equipe, aquela coisa de primeiro emprego e de primeira entrevista, né? Mas eu sei que não é isso. Quero uma oportunidade. É algo que você quer ir mais profundo. É na essência. É da pessoa, como ela se enxerga ali. Tá. Eu queria que tu colaborasse com a gente um pouquinho. Bom, eu posso dar uma explanada aqui, né? Acredito que quando se fala de identidade, é autoconhecimento. Sim. Então, autoconhecimento é você seguir aquilo que não vai ser, vamos dizer assim, que... Como é que eu posso falar? Dar uma palavra melhor. Mudado. Aquilo que não vai te ferir por sim. dentro, que não vai te machucar por dentro. Aquilo que vai ser fiel a você mesmo. Aquilo que você vai fazer, que vai te gerar agrado. Como eu sempre fui uma pessoa que buscou a justiça, sempre fui uma pessoa que nunca, tipo assim, estava de olho nas coisas que as pessoas queriam, mas conquistar aquilo que eu sempre busquei, meus sonhos, conquistar os meus próprios sonhos. Sim. Não ir pelo todo mundo está indo por essa rua, vai por essa rua. Eu sempre fui aquela pessoa que, por que todo mundo? Sempre aquela pessoa de questionar. E talvez por esse fato de questionar, eu fui também fazendo as questões da minha vida. O que eu quero para mim? Eu quero ser essa profissão, esse aqui vai me fazer bem? Não, esse aqui ganha mais dinheiro. Mas ganha mais dinheiro, trabalha há quanto tempo? Né? Trabalha há quanto tempo, você consegue aproveitar o quanto da tua vida nisso daqui? Sim. Então, acredito que você viver essa questão de experimentar, a questão da identidade, é uma questão de você ser fiel a você mesmo, aos seus princípios e valores. Mas isso aí é questão do ambiente, né? Sim, sim. Dependendo do teu ambiente... Tu vai construir valores que te agregam. Valores ali que vão te levar ao caminho do mal ou errado. Verdade. A instrução que você recebeu. Eu aprendi que o ser humano é cultural. Né? Ele é aquilo que ele aprende. Então, aquilo que ele vivencia. Então, acredito que vai muito dessa questão também. Mas se você for por esse simples fato de você fazer aquilo que é justo e aquilo que agrada a tua alma, aquilo que agrada o teu ser,
Já é um né, grande acredito, passo para você já vai se descobrir. te dando norte ali. E entender que realmente você veio É, para fazer o bem, né? isso. Às vezes a gente se imerge em meio a um contexto. Aquilo que não te sabota. E aí às vezes a gente para de viver. Às vezes a gente até montou um know-how de conhecimento, de princípios. E às vezes a gente chega em um ambiente e esse ambiente começa a mudar esses princípios que talvez eram muito bons, ou talvez até não, mas digamos que fossem muito bons, e você entra num ambiente que começa a corromper esses teus princípios muito bons, Vai sugando. vai sugando, vai tirando, e quando você se depara, você está com uma vertente totalmente diferente. Você traiu a sua identidade, ou seja, você esqueceu daquilo que te originou, e acaba que isso faz com que você se perca, né? É aquela questão da pessoa ser hoje aquela pessoa que ela não queria ser. E isso acontece muito hoje. A gente pode observar aí com o boom das redes sociais, o que acontece? As pessoas, existe um mundo de comparação. E aí, às vezes, eu comparo, eu quero ter um resultado de alguém que eu ainda não vivi o processo que essa pessoa viveu. E, para mim, eu, às vezes, fantasio o meu ambiente ou a minha realidade para tentar me encaixar em uma situação que ainda não é meu tempo de viver. E aí entra aquela questão de processo que você tem que viver, tem que aprender, você tem que viver o seu processo para que você possa alcançar outros níveis. Nesse inteirinho de rede social, as pessoas acabam sendo o que as pessoas querem que elas sejam. Isso. Né? Não o que realmente as pessoas querem ser. É vendido um padrão, né? É vendido um padrão. Sim, e acaba perdendo o processo da identidade, de se achar, né? Já perde totalmente, porque as pessoas acham que a identidade correta é aquela que está sendo vendida, e ele acaba esquecendo todos os princípios que o formaram, e ele começa a querer viver a vida de outra pessoa. E aí ele não tem as mesmas, não vive no mesmo ambiente. Da pessoa. E aí aquilo gera uma confusão e gera uma dificuldade, e aí a gente entra nesse problema de dificuldade de entender a identidade de cada um. Exatamente. Muito bom, Maxwell, esse levantamento aí. E agora eu vou direcionar uma pergunta aqui para o meu amigo Emanuel. Emanuel, em cima dessa vertente que a gente já falou, de comparação, o que acontece? Hoje, as redes sociais é uma vitrine, e muitas das vezes a gente quer o troféu do outro, e a gente não viveu o processo. E eu sei o quanto isso é difícil para a juventude. Eu, Maxwell, a gente já passou por um determinado momento e que a gente já tem um pouco mais de clareza. Estou terminando de passar. Um pouco mais de clareza sobre o que a gente quer, o que a gente busca. Isso. E a gente havia até conversando a respeito de que a gente não vive uma vida fantasiosa, né? A gente não prega aquilo que a gente não vive. Isso. E a gente não abre mão disso. Por exemplo, eu não vou fingir que eu tenho determinadas coisas só para mim ser aceito em um determinado grupo social. Isso a gente já tem muito claro. Mas eu sei o quanto é difícil para a juventude. Eu sei o quanto é difícil para a juventude. Eu trabalho, uma certa forma, com juventude, e eu vejo o quanto eles estão perdidos nessa situação, digamos assim. Eles começam a seguir determinadas pessoas, tratando de rede social. Quando você se espanta, aquele jovem que está seguindo, ele começa a querer ser a cópia daquela pessoa, certo? E aí eu queria te perguntar, Emanuel, como é que hoje você, lá no seu grupo de amigos, responda para você e dê um feedback do seu grupo de amigos. Como é que está essa situação hoje de comparação dentro do seu ambiente lá de amizades? A questão de aceitação, né? No caso, a pessoa tenta se enquadrar onde, digamos que está a maioria, né? Não acha quem ela é, e começa, digamos, como vocês falaram, né? Entrar em um padrão. Conquistar o seu espaço. Isso. Aí, hoje numa geração, né? Pelo que eu vejo, eu estou numa geração de aceitação. Hoje todo mundo quer ser aceito, né? Então, tem a galera do cancelamento, tem toda isso. Quer ser aceito pela maioria. Pela maioria. Né? Porque, digamos, tem uma galera, lógico, que não vai agradar, e tem um monte de pessoas pregando diversas outras coisas aí. Mas a questão dessa aceitação, né, pela maioria, não ser cancelado, né, que é o maior medo de todo jovem hoje, que, digamos que, acaba
querendo ou não, ferindo muitas pessoas, né? Acaba, digamos que pessoas vivendo de aparência, como vocês já falaram, né? Pessoas que acabam que sendo supérfluas, não tendo... Não tem conteúdo. Isso. Aí, digamos, vive uma coisa na frente de todo mundo e o que era para ser na frente de todo mundo não pode expor porque tem um certo medo, né? Eu tenho Invertem as coisas. Isso, que era para ser, né, todo mundo se mostrar como é realmente essa identidade. Eu tenho os meus amigos assim, o pessoal, a gente entre nós, eu falo tendo a visão de dentro, né? A gente sabe como é cada um. Então, quando acontece uma situação por fora e a gente vê tal pessoa reagindo, automaticamente, opa, não é assim que você está fazendo aqui, né? Tá fazendo assim por quê? Só porque tem tal pessoa aqui? Né? Tem as nossas piadas internas, tem o nosso jeito. E, às vezes, para poder se encaixar, ou então para aquela pessoa, digamos, te respeitar... Tá falando difícil. Eu acho que ele tá tendo alguma escola aí. Não, tô observando vocês dois, tem que entrar na pegada aqui. Não, eu tô falando assim, que é no meio do grupo, fala assim, e falando, agora tá falando difícil. Tá. Sim. Eu tô entrando aqui na mesma pegada, né? Assim, eu tô falando bonito, falando difícil, também tem que entrar aqui. Entendi, tá... E isso é basicamente isso que acontece com o pessoal. Então, digamos, tem uma menina no grupo que os meninos querem impressionar e acaba mudando todo o seu jeito, né? Coisa assim do tipo. E, como eu havia falado aqui, a questão da superficialidade. Então, como eu tô falando, nos questões dos meus amigos, nós temos esse padrão, né? A questão, quem está dentro sabe como é que funciona e quem está fora tem uma visão totalmente diferente, né? Até mesmo das nossas vidas. O que eu sei de fora de Newton é uma coisa, mas o que ele vive mesmo diariamente é outra situação, né? Sim. A questão do Maxwell é a mesma coisa, mesmo nós sendo irmãos... Existe uma frase para isso aí que eles falam o seguinte, que diz que a aproximação... A intimidade mata o herói, né? A aproximação mata o herói. Ou seja, a intimidade revela defeitos. Quando você começa a conviver de perto com aquela pessoa que tanto você admira, você começa a perceber que é uma pessoa comum. E acaba que essa admiração ela vai sendo diminuída, né? O homem faz isso, né? Certo, muito bem. Nunca imaginei. Não. E também, às vezes, ele até cresce, né? Às vezes, o Ciclano passa por tantas situações, ainda consegue ser do jeito que ele é, né? Isso. Sim, tem isso. Tem pessoas, tem amigos meus que eu admiro muito, né? Que passam por certas coisas em casa, por certas coisas na família, mas mesmo assim estão lá dia a dia na escola, estão lá fazendo suas coisas na igreja. E digamos que, por um lado, nós temos uma geração de se admirar, né, que estão dando cara a tapa, mostrando quem são, e ao mesmo tempo nós temos pessoas que têm, querendo ou não, medo, né, da situação. Medo de me mostrar quem eu sou de verdade aqui para vocês dois, né? Eu não vou dizer quem eu sou. É basicamente isso aí, no meu ponto de vista. E acaba vivendo uma outra vida, né? Isso. E acaba se frustrando e acaba deixando de aprender determinadas coisas porque se fechou e quis viver a vida de outra pessoa ou de um outro padrão social. Isso é perigoso. Emanuel, você é um cara jovem, eu acredito que, pela sua mentalidade, você se destaca entre alguns. Isso é fato. A gente não pode discordar ou, sei lá, fazer vista grossa de pessoas que realmente se destacam em determinados meios, de determinados nichos. E isso é notável. E eu te pergunto, o que você hoje enfrenta de desafio em relação a isso? Por exemplo, quando tu te posta, hoje você é um cristão, hoje você defende isso, hoje você fala abertamente disso. Já foi cancelado? Já foi cancelado por algumas coisas. Então, assim... Qual a dificuldade que hoje você sente em relação a expressar realmente quem você entende como identidade tua? Ou seja, essa minha identidade, eu não vou ter medo de me expressar ou de emitir, na realidade, a minha opinião. E eu queria que tu falasse aí como é que é isso, se é pesado, se é doído. É pesado. Hoje, digamos assim... Porque, digamos, às vezes acaba que perdendo ciclos, né? Perdendo pessoas... Por certa forma, por um lado, né, é bom, né, porque acaba, digamos que, eliminando certas pessoas que não iam acrescentar. E, por outra fase, pessoas querendo ou não eram boas, amigas, parceiras, e acabam se perdendo no meio do caminho. Né? Como o exemplo que o Maxwell falou, já foi cancelado, já foi no dia da eleição. Eu postei lá uma foto, o pessoal veio matando em cima de mim nos comentários. Eu acho que eu nunca tive uma foto que teve mais do que 100 comentários como aquela foto. Rapaz, e negada, gente que eu nem conseguia começou a vir lá no meu post e comentar. Vixe, cara. E daí
depois da eleição, né, perdi muitos amigos, perdi demais, cara. Muitos seguidores, muitas pessoas assim, amigos entre aspas, né? Pessoas que pararam de falar comigo a respeito por conta de política e outros posicionamentos, né? Entendi. E é difícil, querendo ou não, como eu tô falando aqui, eu como um ponto de vista de adolescente, né? Talvez na versão de vocês, né, vocês já têm mais experiência. Não, isso aí, digamos que foi uma melhora, né? Foi um upgrade, mas é um pouco doído, é um pouco dolorido. Compreendo. Passar, digamos que, passar o tempo todinho querendo ser quem sendo quem é, para falar a verdade, e tendo que pagar um preço muito alto por isso. Perdendo pessoas, digamos que, muito especiais, querendo ou não. Muito bom. Então, Maxwell, a gente observa aí, né, a barreira que é e o preço que se paga hoje por tentar ser quem realmente a gente enxerga que é. Isso. E a gente, talvez agora a gente possa justificar o grande número de pessoas aí totalmente, eu vou com a maioria, ou seja, eu vou com a manada, né? E isso é ruim. Isso é ruim porque as pessoas deixam de realizar seus sonhos, deixam de expor suas opiniões, deixam de fazer aquilo que ela realmente gostaria de fazer para seguir o fluxo de uma manada que talvez não chegue a lugar nenhum. Então, isso é perigoso. E aí, em cima disso, Max, eu queria que a gente batesse um bate-papo aqui a respeito do seguinte. A gente falou de ambiente, a gente falou de identidade, a gente falou de posicionamento, né? E aí eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho sobre a identidade, só que agora na vertente, digamos assim, espiritual, né? Às vezes, as pessoas hoje, quando a gente fala de espiritual, elas levam muito para a religião. E a gente sabe que são coisas totalmente diferentes, né? E eu queria que você discorresse um pouquinho para a gente sobre identidade no âmbito espiritual. Para saber, porque assim, você disse, ninguém consegue, digamos assim, construir uma carreira, uma vida, se não primeiro não descobrir a sua verdadeira identidade. Isso. E eu acho assim, pelo que eu acredito, digamos assim, pela nossa declaração de fé, a gente é descendente de alguém. E eu acho que para ter uma identidade, a primeira coisa que tem que ter como padrão seria dizer a origem, né? Da onde você é, daquilo, de quem você descende. Isso é muito, muito necessário. E aí cai naquela questão do ambiente, da descendência e tudo mais. Mas eu quero trazer isso para o lado espiritual. Falasse para a gente um pouquinho sobre o que é ter identidade espiritual. Pertencer a Deus. Ou a alguma coisa que outras pessoas acreditam. Porque, assim, eu acho que a gente veio ao mundo com uma necessidade que só pode ser preenchida por uma pessoa. E se a gente não descobre isso, a gente vai acabar vendendo o nosso tesouro, o nosso valor, tentando se encontrar em outra nacionalidade. E aí a gente perde muito tempo. E isso eu falo a nível espiritual. E eu queria que você completasse aí um pouquinho, falando, eu acho que ninguém melhor que você. Você, para mim, é um exemplo de pessoas que falam da palavra de Deus, né? E você explana isso muito bem. Vou aumentar o nível. E eu queria que você falasse aí de forma bem simples aí para os nossos ouvintes, porque eu acho que isso é necessário, gente. Eu acho que a gente, cientificamente, é composto por corpo, alma e espírito, né? Então, a gente não pode simplesmente descartar essa parte e dizer que a gente vai viver numa boa, sendo que uma parte de nós não está sendo tratada. Não é isso? Cara, tu aumentou o nível aí, né? A vara de medir lá pra cima, né? Mas, assim, questão de espiritualidade, vamos dizer assim que... Maxwell, antes que eu fale qualquer coisa sobre isso, sobre espiritualidade, né, eu liderei adolescentes por um período de 2000, se eu não me engano, 2013, se não me falha a memória, 2013 até 2018, né? Aí foram, se não me engano, 5 anos aí liderando adolescentes. Depois disso eu fui liderar juniores e crianças, né? E depois disso eu fui liderar jovens, né? Transitando ali um pouquinho da área de, às vezes, homens, ali dava uma pincelada, ali bem pouco, um aconselhamento, alguma coisa ali, mas muito raro.
Mas dessa bagagem, desse inteirinho, até que eu chegasse a liderar, ser um líder, a minha escola foi uma dona de casa, né? Uma que minha mãe foi dona de casa, ela foi também zeladora, foi manicure, foi lavadora de roupa. Certo. E essa mulher, ela tinha, acredito eu que pelo contexto que ela vivia, ela tinha um ministério dela de intercessão. Muito então, forte. Uma mulher que intercedia muito pelos vizinhos, pela igreja, pelo pastor, pela sua liderança. E uma mulher que ela levava essa questão da intercessão, do devocional, muito a sério. Muito sério, né? E ela não abria mão, independente do contexto que se vivia. Então, ela tinha um poder de resiliência muito grande, que era de se admirar por todos. Eu nunca esqueço de uma vez que nós tivemos um acidente muito grave. Ela quebrou a perna e o pé. Nossa. E foi para o hospital, fez a cirurgia. Depois que fez a cirurgia, tinha um congresso, se eu não me engano, um congresso de mulheres. E com a perna quebrada, ela queria ir. Uau. E foi para o congresso. Chegam lá, muito mesmo ela ela disse que é meu filho, ainda pulei lá ainda, de meu mãe. Né? Então, assim, quando se fala exemplo não faltou. Ela deixou o nível muito alto. Não podia, tipo assim, tu não pode responder menos que isso. Muito bom. Então, assim, quando se fala de adoração, de vida espiritual, ela deixou para mim um legado muito forte, né? Muito pesado até, para que eu pudesse seguir. E acredito que para que você possa ter essa identidade espiritual, você precisa primeiro cumprir com o seu caráter. Porque de nada adianta você ser uma pessoa que é talentoso na igreja, como o Senhor me deu o privilégio de ter o dom de tocar, de cantar, o dom de liderar pessoas. Muito bom. Então, nada adianta você ter esses dons se você não tem caráter para segurar essa unção que o Senhor derramou sobre você. Que já traz por si uma responsabilidade gigante. Isso. Então, se você não tem esse caráter, toda a tua identidade vai por água abaixo. Sim. Toda a tua identidade vai por água abaixo. Né? Porque não adianta você tá aquela questão do personagem lá na frente, fazendo bonitinho, falando bonito. E nos bastidores, né? E no você está derrubando tudo. Você não tem moral, você não tem vida, não tem oração, você não tem raiz para... Qualquer situação difícil você abandona a fé, qualquer situação difícil você murmura, tripudia, fala mal de Deus. Você não consegue, vamos supor que mesmo sem dizer uma palavra, você deixa mostrar Jesus na sua vida. Você abre uma página da Bíblia e consegue explanar sem dizer uma palavra com exemplo. Eu acredito que quando se fala de identidade espiritual, não estou falando de um personagem, mas quando alguém atinge essa identidade espiritual, isso é tão entranhado, tão forte, que a gente vê Pedro lá, quando foi reconhecido que era seguidor de Jesus, as pessoas falam, ele anda igualzinho, ele fala igualzinho. Muito né? bem observado. Ele fala igualzinho. Então, isso também te denuncia quando você... Opa, caiu aqui. Quando você chega em um local e as pessoas falam assim, tu é crente, né? Entendi. Tu é crente, né? Fala já te define. Não, o teu jeito assim... O teu jeito te denuncia. Tu parece que tu é crente, né? Aí, não, eu sou evangélico, sim, isso, sim. Mas não a questão do personagem, não a questão da aparência, mas de você ser aquilo que Paulo diz, a carta viva. Verdade. Né? O exemplo. Moody fala que muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão ler você. Sim. E esse é o que mais consegue convencer as pessoas. Isso. Porque a palavra, ela pode até chegar em muitos, mas o exemplo, ele arrasta, ele traz, ele mantém. Isso é bom demais. E assim, quando eu fui levado a esse entendimento dessa identidade, foi construído minha mãe, foi construindo isso na minha vida, eu fui entendendo aquela questão da santidade, ela é um processo, porque as pessoas às vezes querem viver essa aparência, né, de arrotar a santidade e fazer, tinha aquele negocinho todo arrumadinho. É aquela situação, a gente parte do espiritual para o religioso. Isso. E as pessoas começam a botar um padrão e começam a demonstrar que fazem determinadas liturgias. Isso. E com isso tornam elas mais
santas do que as outras. E A questão acaba... meio que pro lado do fariseu. Sim, Então, isso está muito treinado na igreja evangélica nos dias de hoje. Mas, tipo assim, a minha mãe, ela me fez ver assim, um contexto de que a santidade, de que isso é um processo, que Deus, ele sabe quem você é, e que não adianta você se esconder, que não adianta você fazer uma máscara, que você precisa ir abraçando isso e se entregando e dizendo sim aos poucos e pedindo para que Deus possa te... Então, isso foi primordial para que eu me formasse, me levasse a ser o homem que eu sou hoje. Então, não só na questão espiritual, mas também na questão pessoal. de Também. caráter. De caráter também. Sim, sim. Entendeu? De você ser uma pessoa que tenha honra, que tenha lealdade, né? Que mesmo ali, às vezes, cometendo alguns deslizes, pecados, mas você nunca vai negar a sua essência, nunca vai deixar, né, na sua essência por um momento, nunca vai sair. Entendeu? É uma meta traçada que... Muito bom, cara. Muito legal. A identidade espiritual define teu caráter, né? Define quem tu é, né? Sim, automaticamente. Vai ver também isso daí princípios. quando eu estou passando esse processo agora, né? Eu lembro muito de Daniel. Daniel, em outra terra, uma terra estrangeira, ele não deixa a sua cultura, não deixa as suas práticas, não deixa aquilo que foi ensinado, o legado que foi deixado na vida dele, ainda que ele saiu de lá menino, saiu moço, mas aquilo que foi deixado na vida dele foi tão forte, foi que ele abraçou, na verdade, porque ele precisou abraçar aquilo, precisou acreditar, precisou seguir naquilo, foi tão forte que mesmo em outro lugar, longe dos seus amigos, longe da sua parentela, longe de quem poderia... Não. Ele decidiu seguir, decidiu cumprir, muito decidiu viver. Isso aí demonstra, Max, que realmente você teve raízes. Isso. E existe uma frase muito forte que diz o seguinte, que raízes definem o seu pensamento. O seu pensamento já define o seu comportamento. E o seu comportamento vai definir os frutos que você vai produzir. Então, isso é muito legal. E a gente observa que as tuas raízes partiram da árvore que te criou ali. Isso. Então, é muito forte a gente perceber isso na vida. E o quanto é importante uma família abraçar esses princípios e conduzir um jovem, uma criança dentro desses princípios espirituais que você acabou de falar. Emanuel, eu pergunto para ti hoje, qual a dificuldade que você tem hoje de, digamos assim, demonstrar essas raízes espirituais que vieram de família? Vocês fazem parte da mesma família. Pode ser que o Maxwell tenha vivido isso com mais, digamos assim, força, intensidade, mas você já pegou dele, já foi pegando, já foi vivendo aquilo. Então, se passou de uma forma muito forte para ele, eu tenho certeza que de alguma forma chegou em ti muito forte. E eu queria saber, assim, hoje, como é que você transpassa isso para as outras pessoas, como você demonstra isso para as outras pessoas. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua raiz espiritual, hoje que com certeza ela é responsável por muitas decisões que você toma. Sim. E aí essas decisões também te geram muito daquilo que você falou agora, que é o cancelamento, a aceitação. Muitos não te aceitam, ou outros te olham com muito bons olhos. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho essa dificuldade da juventude, de um adolescente de 17 anos, como é que é isso para ele conduzir isso hoje e dizer assim, cara, eu defendo o meu princípio, eu aprendi isso na minha família e eu não vou deixar que isso passe só por opressão da maioria ou de um determinado grupo. Sim. Como tu falou, o Maxwell teve uma base mais forte, né? O Maxwell teve bastante tempo de convívio com minha mãe, né? Com a nossa mãe, no caso. Eu perdi mamãe quando eu tinha 9 anos. Eu tava ainda... Saudosa irmã Inês. Quem não conhecia a irmã Maria, né? Irmã Inês. Irmã Inês. Jaconiza. Forte. Maxwell, como tem uma base muito forte com ela e tudo mais. Eu me lembro de pouca coisa, mas muitas coisas que ela fez, querendo ou não, até hoje digamos que eu me inspiro nela, né? Digamos, como a Maxwell falou, uma coisa que ela não abria mão de jeito nenhum
era do devocional dela, Muito do momento de bom. oração dela. Cara, podia estar fazendo o que for, 3 horas da tarde, a mulher parava, que tava lavando roupa, ela parava de lavar roupa, pegava a Bíblia dela, sentava lá no quintal e começava a ler a Bíblia. Muito legal. Ia lá, mesmo com uma certa dificuldade de ler e tudo mais, ia lá, pegava o papel, começava a anotar tudo que entendia. Não e tudo entendia, mais. perguntava pra gente a palavra. Isso. E por aí ia, né? Chegou o tempo ainda até que eu passava algumas coisas quando eu chegava da escola e tentava passar algumas informações para ela. Enfim, a questão de perseverar, né? Basicamente a pergunta, né? Ser Como é forte. que... É um pouco difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. Quando a pessoa tá Convicta, né, do que- Isso. Sabe o que é, sabe como é que faz, a pessoa já tá acostumada já naquele âmbito. É difícil, da visão de fora, mas... Tem a vivência. Isso. Mas quando a pessoa já se acostuma, é natural. E se torna uma coisa, digamos que até fácil, né? Uma coisa a ser vivida normalmente. Mas, querendo ou não, o pessoal olha... como volta ao de antes, né? Querendo ou não, tem a fase da aceitação, tem isso, né? E querendo ou não, para manter essa questão de dizer assim... Não, eu não quero isso, né? Festa de escola, festa, então, o pessoal de convidar para festas, né? Que hoje é muito fácil. Sim, O adolescente hoje, para uma festa, beber... Resenha. É o tempo todo. Resenha. É o tempo... Teve um tempo que isso estava febre demais. Era pra Isso. tudo enquanto é lado, os meninos matando aula, fazendo essas resenhas. Isso. E de dia mesmo, cara. Antigamente era de noite, tinha que sair escondido dos pais, né? Agora não. Agora tá não, tudo... cara. Vanda... Faz até na própria casa. Não é? Chama o pessoal. Enfim, Agora é farofa. Farofa. Esse Max Então, como eu tô falando, a questão é fácil quando a pessoa já é vivida, Já né? tem a pessoa, clareza, isso. né? Mas a pessoa que entra agora, digamos, um adolescente que entra hoje, né, vem de uma família, digamos, que com outra realidade, Sim. com outra situação, para entrar nesse processo, É difícil. é difícil. É pesado. Né? Porque o cara tem que mudar. Poxa, digamos, tem adolescente que na minha idade, 17 anos, com 15 bebia, com 14 bebia, e para chegar nos 17 e aceitar Jesus E ter que mudar tudo a isso, vida dele toda. É complicado. Exato. Isso ainda vem ainda os amigos, né? As Os amizades, familiares, o pessoal. Ah, tu vai ser crente não sei de quê e tal. Piadinha. Vem, isso, joga na cara, debocha. E é difícil, Imagina. assim, para quem chega agora, né? E na fase da adolescência, para muitos, não sei, né? Para muitos pode ser difícil pela questão, digamos, de se manter. Porque hoje nós temos, digamos que, um grande acervo de pecados, como eu digo logo, né? Uhum. É muito fácil, né? Um pecado tá bem ali na esquina. Sim. Fazer uma coisa ruim tá bem ali mais fácil O de acesso tá encontrar. mais E até no celular. democrático. Dentro do Tá quarto, mais, no celular já dá, entendeu? Então, tá mais próximo. a acessibilidade ao pecado é muito mais fácil, Sim, né? E com isso torna a vida de muitas pessoas difícil. Às vezes a pessoa, como o Max já falou, a gente não é santo, tem tudo, a gente, né? A gente é falho, né? Existe. Tem hora que dá uma escorregada, querendo ou não, mas a questão da santidade não é, digamos que, ficar santo o tempo todo, é querer ser santo, né? É Sempre tá se perseverar limpando, né? santo. Isso que é importante. Isso. Não é um sujo que quer dizer que tá... não é um limpo que tá limpo e pronto. tempo É um todo. sujo que tá se limpando. O tempo todo. Né? Isso é um processo. É um Isso. processo. Até mesmo os discípulos. Tinha vezes que eles, querendo ou não, né? Então, Lógico. E A gente somos viu humanos, somos falhos. É difícil, ainda mais um adolescente, né, que tem o hormônio à flor da pele, tem um monte de coisa acontecendo, Verdade. tá Muitas dúvidas. isso, tá se redescobrindo, tá querendo saber quem é. Formando opinião. Isso, e tem, e como vocês falaram aqui, um monte de coisas, um monte de uma fatores. série de fatores que E- potencializam e é muito mais difícil. Isso, e A pessoa principalmente se a posicionar. rede social é que muitas das vezes acaba matando muitos Sim, crentes, sim. e principalmente muitos adolescentes, né? Tem adolescentes, digamos, que vão para a igreja, os jovens, as juniores mesmo, vão para a igreja, mas na rede social é outra pessoa, né? O que Entendi. quebra muito. Às vezes a acessibilidade, essa questão da acessibilidade acaba, digamos, quebrando tudo que tu tá tentando construir. Entendi. Às vezes, não, eu tô querendo me livrar dessas músicas que não são boas, que não me edificam e tudo mais, mas tu abre um TikTok e já vem essa música. isso. Já Na vem, cara. já vem uma dancinha que sensualiza, já vem tudo isso, é bem mais complicado. fácil. Já veio a trend, né? Já tem. E a pessoa, para poder tentar, digamos, olha aí, tu viu? E vai logo e Para faz. poder estar informado, Vai para poder jagular. falar do mesmo, Isso. da mesma vibe ali de Pra todo poder mundo, se encaixar. acaba que participa realmente. Eu Isso. concordo contigo plenamente, viu, Emanuel? Inclusive, eu concordo com a máxima de que a rede social ela só maximiza aquilo que já é de mazela ou bom.
que tenha na sociedade. Então, quando isso vem e é usada por algo que deturpa princípios, isso vai em massa. Cara, assim, E é ruim. Nesse sentido, bem, a questão da identidade, ela fala muito alto. Ó. Sim. Você se conheceu. O TikTok foi fundado desde quando? Você sabe, não? Desde Ele não é muito velho, não, Não, TikTok. Não, antigamente era música Não, ali, TikTok tinha outro não. nome. Tem eu 2 não anos, tenho. 3 anos, 4 anos? sei Não, lá. acho que desde 2018. 2018, né? Ó, Por desde aí, assim. 2018 tem TikTok. Eu nunca baixei TikTok, mano. Por que eu nunca baixei TikTok? Porque pra mim é uma perda de tempo. Aí eu vi o pessoal, ganha dinheiro e tal. Ganha dinheiro, mas eu acredito que você gasta mais tempo do que ganha dinheiro. Você perde mais tempo da tua vida, então eu nunca baixei. Entendi. Nem pra dizer assim, eu vou baixar pra olhar, eu nunca baixei. Tipo, mesma coisa ter jogo de celular. Eu instalei jogo de celular uma vez que eu cheguei na casa do meu sobrinho, né? E aí ele tem jogo, tio? Aí eu disse, não, ele tava muito assim, afoito. Não, tio, teu cadê? Tá muito afoito assim. Aí Não, vou baixar pra ti instalou o rapidão. Eu peguei, instalei pra ele, brincou lá. Depois você colou meu celular, depois cheguei em casa e instalei. Sim. Então, assim, aquilo que vai te gerar uma consequência que você não gosta, que você sabe quem você é, ou que vai te levar para um caminho que você não tipo quer. assim, não quer, não faz, Ou não cara. tem um domínio, né? Ou não tem um controle. domínio, não tem, tipo assim, eu não tenho um domínio, eu vou ficar nisso aqui. Não faz, cara, é muito simples, mas as pessoas às vezes ficam naquela ilusão. Não, vai só um pouquinho. É só aquilo ali. Tipo a questão das amizades do grupo. Cara, eu tinha várias amizades com pessoas de diversos âmbitos da sociedade, marginal, CDF, e eu não tinha essa tipo assim, eu sempre fui uma pessoa de perfil comunicativo, nunca tive tipo assim, a dificuldade de conversar com, só converso só com esse nicho da sociedade. Não, eu sempre fui do povo. Converso com todo mundo, mas eu sei o que eu posso e o que eu não isso. posso. O Sei- que eu devo e o que eu não devo. Ser aquilo que a pessoa pode que eu posso extrair da pessoa, ser aquilo que eu não posso. Sim, isso é muito bom. Às vezes eu tava num grupo de amigo aí, conheci um cara, gostei muito dele, bacana e tal, e aí comecei uma amizade com o cara, né, e tal, bacana, de trabalho também, o cara até, né, trabalhava comigo. E aí eu fui conhecendo e tal, saindo, o cara sorria muito, ele era um cara muito brincalhão também, contava muita piada e tal, aí aquela amizade divertida. Aí ele foi me levar pra conhecer os amigos dele. Sabe que amigo vai te levar pra conhecer outros amigos. Sim, sim. E aí só que os caras usavam tudo droga. Tudo fora do padrão. Tá, tudo novinho assim da tua idade, 16 anos, 15 anos, só que aí, poxa, cara, não dá, cara. Aí, pra não sair do meio do grupo e tal, eu fiquei aqui na boa, tranquilo. E aí depois chega um, e aí, mano, fuma isso aí e tal. Não, tá tranquilo, irmão, vai pra lá. Aí depois chega outro, mano, tudo aí, qual é teu careta, mano? Não, tô careta não, mano, tranquilo. Tá de boa. Eu meti até uma gíria pra que Pudesse tipo assim, falar na mesma linguagem. pra te não ser aquele bocó É. tapado e tal. Tipo assim. Sei como é. Aquele tal de enterra de sapo de coca com ele. Entendeu? E aí eu metia. O cara tem muito ditado. Eu metia só pra que tu não fosse o égua. Essa daí eu gostei, vou até anotar aqui. Não, o égua dali, entendi. Bobão aí. Isso. Não. Aí tal, aí. Sim, aí foi. E teve um, assim. Dessa amizade, o cara muito bacana. Não perdi a amizade, tenho amizade com ele até hoje. Mas só que desse vínculo aí, Você cortou dessa bastante. situação, foi cortado um pouquinho, por Sim, conta sim, que sim. eu vi que não ia me levar, Não edificava, não ia construir muita coisa, e além todo do tempo que... ia ficar naquele negócio de estar me levando a querer fazer o errado. Então, tipo, como eu já não gosto, eu fui me afastando, para que você não... Então, é fundamental para isso. Se você tem essa capacidade, se você tem esse domínio de você saber o que você quer, quem você é, cara, você só vai mesmo só se tu for... Muito bom. Tipo assim, ter a mente blindada. Isso. Ninguém... Tipo assim, eu coloquei na minha mente. Não, ninguém vai entrar na minha mente. Muito Ninguém. bom. Eu não preciso Eu nunca precisei mudar quem eu sou para ser aceito em algum por grupo. alguém. Um grupo que eu tava eu tô nesse grupo aqui. Aí você não me aceita, problema de vocês, sai fora. Isso é a clareza Tipo assim, de identidade, isso é clareza de caráter. Não, nunca me rebaixei para me entrar num grupo, nunca fui. Sim, não. sim. Para mim, tipo assim, se não me aceita lá como eu sou, dane-se. Quero nem verdade. saber. Não tem necessidade de estar naquele âmbito, Isso. não tem necessidade Pra de estar mim naquele lugar. pra mim Não me agrega. Não me agrega. Muito bom, Maxwell. Muito bem levantado isso aí, porque acontece muito na vida de muitas pessoas ter que se moldar por determinadas pressões do grupo, do coletivo.
E realmente muito bom ter enfatizado que para que você não aconteça isso com você, você tem que ter uma clareza muito forte de identidade, de Sim. princípios, de valores, de coisas que você não abre mão. Eu acho que em todo relacionamento deve ter a clareza do que você gosta, do que você não gosta e do que você odeia. Tem aquelas trocas, né? São as trocas. Então, né? a partir do momento que alguém faz aquilo que realmente você odeia e aquilo tu vê que não te agrega realmente, é o que você fez. Eu vou ter que cortar, vou ter que me abster disso aí, porque não vai para frente. Não adianta eu ficar forçando uma barra de que eu vou saber que vai dar ruim depois. Então, seja ruim para eu cair ou seja ruim para eu ser mal educado com alguém. Pô, cara, pelo amor de Deus, tá me oferecendo já umas 10 vezes um radício pra ti que não dá. Qual é? Não, pior que o grupo era grande, cada hora chegava um diferente. Um diferente, entendeu? Não sabia nos comunicar. Até que uma hora todo mundo tivesse uma mesma informação. Não oferece pro cara aí que já não. Cara não. Isso já aconteceu muito comigo também. Eu convivia também com uma série de pessoas com um monte de digamos assim, de conduta dessa forma. E chegava um determinado momento que todo mundo te respeitava por causa daquilo que você já externou, já disse que não dá, que não quer e que não entra a chegar a um nessa. ponto de parar de fazer porque tu chega no ambiente. Exatamente. Isso aí você chega. Isso aí aí você chega no ponto que você quer. Ser respeitado pelo que você quer, identidade. não pelo que eles querem que você seja. Exatamente. Isso é fundamental, cara. Agora, isso não é fácil. Isso parte de clareza de identidade, caráter e força de vontade. Né? Isso é muito bom. Então, gente, olha só que informações legais que a gente já levantou aqui. E a gente falou muito de identidade. Sim. Falamos de identidade no geral, falamos de identidade espiritual. E eu pensando em cima dessa vertente, existe uma historinha que a gente já até falou no devocional com o meu filho, que a gente também conduz esse papel. E uma vez a gente fazendo esse devocional, a gente leu essa historinha, eu achei muito interessante. Ela é baseada lá em Mateus 13, que Jesus fala lá das parábolas e tudo mais. Uhum. E ele baseou essa historinha em cima da parábola do tesouro perdido, Dracma? Não, do tesouro mesmo, valioso, do campo, que Jesus explica lá na parábola. E falava de um menino. Um garoto construiu um carrinho de brinquedo, né? Ele gostava demais, ele se realizava com aquele carrinho. E um determinado tempo veio uma chuva, né? Choveu muito e a criança viu o seu brinquedo ser levado na corrente de água e ele sem poder fazer muita coisa. E então ele acabou perdendo aquele carrinho. E aí ele ficou desolado, ficou muito triste, chorou a noite toda, mas ele não se acomodou. Ele foi atrás desse carrinho, mesmo chovendo. Quando foi no outro dia, ele encontra esse carrinho. Só que tinha uma situação. Esse carrinho já estava na mão de uma outra criança que disse para ele que... E aí ele falou para essa criança, ficou muito feliz quando viu o carro já estava quebrado, já estava sem as rodas, todo arrebentado. Mas ele ficou feliz e disse, ei, esse carrinho é meu. E aí a criança olhou e disse assim, este carrinho aqui, quem achou fui eu. Então agora ele é meu. E aí o rapaz, a criança, disse assim, não, então me diga, por quanto você me vende esse carro? Já que você achou, é teu. Mas é meu, esse carro foi eu que criei. E aí o rapaz, a outra criança, vendeu o carrinho para ele muito caro. Até. Ele ainda exclamou, esse carro é muito feio, não serve para nada. Parece locadora de... Né? Esse carro é muito feio, não serve para nada. Mas eu vou te vender. E vendeu caro para ele. Ele comprou, levou, ficou muito feliz. A loja de São Luís começou assim. Porque recuperou o seu carrinho de brinquedo que ele criou. E aí ele chegou e disse para o carrinho, agora você é meu 2 vezes. A primeira... porque eu te criei. A segunda, porque eu te comprei. E aí, isso traz para a parábola lá que Jesus estava explicando, que ele realmente nos salvou, nos criou, e depois correu atrás, pagou um preço altíssimo e nos resgatou.
E é importante a gente saber isso, porque a gente estava falando de identidade. E identidade é você saber a sua origem. E aí, eu achei muito mágico aquilo, de forma simples, mas trouxe uma clareza muito grande de uma parábola que Jesus explica lá em Mateus, e que a gente pode fazer essa reflexão a todo momento, para que reforce a nossa identidade. Poxa, eu sou de alguém que me criou. E além desse alguém ter me criado, ele foi lá e me comprou por um alto preço. Então eu tenho o quê? Um valor. Isso. Entendeu? E não importa se eu estou quebrado, se eu estou sem as rodinhas, se eu estou arrebentado. Ele sempre vai ter a mesma alegria em me encontrar. Então acho que essa mensagem fica para as pessoas que ainda não estão com a identidade clara, ainda não sabem direito quem são em Cristo, em Jesus, e acabam se levando por ventos e doutrinações vãs aí a respeito disso aí. Então, também gente, é bom também a questão na mão de pessoas certas. As coisas têm o seu determinado valor. Você tem determinado valor. Exatamente. Né? Também tá na mão de pessoas certas, você tem determinado valor. Verdade. Não? Então, assim, isso reflete no ambiente. No Às ambiente. vezes você está num ambiente que alguém não te valoriza, não te dá o determinado valor e às vezes te enxerga de forma diferente porque não sabe de onde você veio. Isso. E aí cabe a você dizer que não pertence àquele ambiente. Beleza? Então, cara, eu achei muito top essas informações. A gente já está se aproximando aqui para o final do nosso podcast. E o tempo passou voando. Quando o papo tá legal, passa voando. Vai. Aí, cara, o que eu queria fazer agora? Eu queria deixar, como é um projeto que está começando agora, eu queria deixar como padrão do podcast. Todo final do podcast, alguém deixasse uma mensagem. Essa mensagem, todos os convidados vão deixar. E ela vai ser anexada, fazendo uma síntese do que foi tratado. Ela vai ser anexada como descrição do nosso vídeo postado lá no nosso canal, Switchcast. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, siga nosso canal. A gente vai postar informações. Já tem vários vídeos na nossa rede social que fala sobre motivação, determinação. Segue lá. Segue a gente e você não vai se arrepender do conteúdo que vai chegar lá para você. Deixa o like, né? Deixa o like, ativa o sininho, né? Aí comenta, compartilha. Eu sempre esperei um momento para dizer ative o sininho e não esqueça. Então eu queria que você, Manuel, começasse, deixasse sua frase que vai ser anexada como descrição do vídeo e depois o Maxwell, por último, eu deixo a minha frase também. E a gente começa o Maxwell aí, encerra aqui. E aí, no final, a gente vai chamar nossos filhos aqui para dar um tchauzinho e pedir também para dar o like, né? Porque, afinal de contas, eles estão aqui nos expressianos desde o início. Então esperando aqui faz horas. Faz horas. E eles vão aparecer aqui e dar o recado deles. Para fazer aquelas frases de efeito, Nilton? Pode dar a tua frase que sintetize ou esteja a ver com o que a gente tratou. Eita, uma frase só para falar tudo que a gente falou, né? Deixar que seja uma síntese geral. Começa aí, Nilton. Vou falar? Fala aí, eu não tenho ideia assim. Falou um pouquinho sobre a questão de viver a vida que se vale a pena, né? É fundamental você ter clareza da sua identidade, até para que você possa tomar as suas decisões, né? As suas decisões que vão mudar o teu destino. Opa, deixa eu olhar para a câmera aqui. É fundamental para que você possa ter clareza da sua identidade, para que você possa tomar as suas decisões, né, de uma forma que vai ser fiel a você mesmo. E, acima de tudo, você entender que, por mais que o contexto que você viva não te agrada ou não te proporciona, aparentemente, aos teus olhos, o lugar onde você quer chegar, que você aproveite o máximo desse contexto que você está vivendo e que você entenda que você não é simplesmente o produto desse contexto, mas que você pode ser maior do que esse contexto que você está vivendo. O momento que você está vivendo não te define. Quem te define, na verdade, é aquilo que você é de verdade. Eu li uma frase muito forte que fala assim: aquilo que é algo não pode continuar sendo nada. Muito bom. Então, tipo assim, é como se alguém soubesse, eu sou isso, então, por mais que agora aqui eu não tenho valor, por mais que agora aqui eu tô
nesse baixo aqui, mas eu sei que eu sou algo. Eu sou algo, eu posso alcançar, eu posso conquistar, eu posso vencer, eu posso ir para frente. Entendi. Entendeu? Então, você partindo disso, nada vai te impedir, nada vai te parar, nada vai ser inatingível para você. Por mais que talvez seja duro, talvez seja desagradável, mas nada vai fazer com que você alcance seus objetivos. Né? Então, essa força, esse entendimento, é preciso ser muito claro na vida de quem quer viver essa vida que vale a pena. Tá? É um entendimento muito claro. Eu vou, daqui a pouco, quando acabar o podcast, eu vou me arrepender. Vou dizer, poxa, poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo. Mas, tipo assim, é normal. É muita coisa. Sim. É muita coisa para se falar e a gente vai levando aí. Mas eu acredito que seja principal da sua vida isso hoje. Eu falo isso não da boca para fora, eu vivo isso. Muito eu estou vivendo isso agora, aqui, isso. nesse momento. Né? Se realizar seus sonhos, poder realizar, alcançar aquilo que você um dia planejou. Sonhou. Aquilo que um dia você sonhou. Então, eu não estou falando isso da boca para fora, não é de alguém que tá falando aqui de média, de bonitinho. Não. Eu falo isso porque é aquilo que está dentro de mim, aquilo muito que bom. Eu vivo. Você fala aquilo que o coração está cheio. Isso, então, também. Muito bom. Legal. Então, assim, Maxwell, eu vou resumir a tua explanação na frase que você falou. Como é mesmo? O que... Não, aquilo que é algo... Aquilo que é algo... Não pode continuar sendo nada. Pronto. Aquilo que é algo não pode continuar sendo nada. Muito isso. Bom. Essa frase que vai para a descrição, pronto. Beleza? Beleza. Agora aí, me criar uma tu pode explanar também e criar a tua frase, não tem problema não. É interessante o Max falando, né, isso aí tudo, mas é interessante que quando a gente foi falar aqui da vida que vale a pena ser vivida, nós somos para um lado de identidade, para um lado de posicionamento, né, que vale a pena a gente ver uma vida de quem a gente né, que a vida que... Para você viver, isso, você tem que ser. Né? É verdade. Encontrar algo. E não o contrário, né? Isso. Não o contrário. Ser para viver. Sim. Como é que é mesmo? Outra frase aí. Como é que é mesmo? Não, vai, Bora redefinir a frase. Você tem que ser o quê? Você tem que ser para você viver. Você tem que viver para ser... Não, você tem que ser para você viver. É o correto. É o correto? Então pronto. Você tem que ser para você viver. Então pronto. Então, é basicamente isso, né? Nós somos um lado de identidade, um lado de posicionamento. E é super interessante essa questão de que a gente pode dizer assim... Hoje eu cheguei até aqui, hoje eu digo assim, valeu a pena eu ter vivido tais coisas porque eu fui isso até o final da minha vida. Eu não perdi de forma alguma meu valor, de forma alguma eu perdi... Não negociou a tua identidade. A minha essência eu não perdi. Muito bom. Né? Eu cheguei até aqui, apesar de tudo que eu passei, eu cheguei, mas sendo eu consegui... Muito bom. Cheguei e venci na vida, né? Chegar nesse nível, eu espero, né? E eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar nessa fase, né? Com meus 17 anos. Já estou vivendo esse processo, mas quando eu chegar já na idade de vocês, né? Olha que a gente não é tão velho assim. Eu tô bagunça. Pertinho. É que vi e venci, né? Essa questão de como eu posso dizer... Estar vivendo a vida da melhor forma possível e fazer que ela valha a mesma pena... sem ter perdido em nenhum momento. Arrependimentos vão haver, como o Maxwell falou, mas que sejam mínimos, né? Que a gente consiga viver de verdade aquilo que a gente quer, né? Que a gente pode, muito que a gente é. Cara, tipo assim, eu acredito que pode ser que tenha um padrão, mas às vezes você fugir um pouquinho desse padrão, tipo, eu tenho 29 anos, sou pai de dois meninos aí. Não, muito novo, né? Isso. Mas eu com 25 anos eu consegui comprar uma caminhonete. Tipo assim, então, tipo, fugindo dos padrões, eu consegui alcançar uma coisa tipo que eu queria. Sim. Fugindo das... não, tem que fazer isso. Exatamente. Não, eu fugi do padrão. Às vezes é muito... Geralmente as pessoas que o caminhonete tem 50 anos pra frente. Comprei antes. Que eu vi, tipo assim, ou é agora ou não é ou nunca. Ou você vai fazer agora, tipo, quando eu... Tô com gás é agora. Eu tenho 2 filhos hoje, mas eu decidi ser pai com 13 anos de idade. Olha aí. Entendeu? Quando eu decidi fazer isso com 13 anos de idade. Então, essa decisão, eu tomei lá atrás. Eu quero ter uma família. Eu quero ser pai. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu entendi essas coisas, aquilo que eu queria ficou claro para mim, eu guardei. Sim. E tomei as decisões que eu precisava tomar sem me arrepender. Entendi. E hoje, eu, tipo assim...
Eu tô buscando viver essa abundância, ser uma pessoa abundante, transbordante, mas tipo as decisões que eu tomei no passado não sou arrependido de nenhum momento. Muito Vivendo bom. a felicidade Entendeu? no processo, né? Isso. Não esperando chegar no final. Exatamente. Então, qual a frase que eu deixo aqui pra ti, Manuel? Aí, Vai lá, Manuel. essa daí que eu acabei de falar. Qual é? Viver o Como é quê? que é? Viver a felicidade no processo e não no final. Tá Muito aí. bem, muito Aí, bem. aí saiu. Saiu. Foi no último minuto saiu. Tá aí. Te ajudei, né? Caraca, mano, muito bom. Então, gente, olha, eu quero agradecer demais. Eu vou deixar aqui minha frase também. Aproveitar esse momento. A minha frase, eu já até falei ela aqui, mas eu vou repetir e para ficar gravado aí. Ela diz assim, ó: suas raízes definem seus pensamentos definem seu comportamento e seu comportamento define seu resultado. Então, se você se conhecer, se você não abrir mão do seu processo, você vai construir um caráter e esse caráter vai te trazer um resultado e esse resultado muito provavelmente será bom, certo? Então, é isso que eu queria deixar claro para cada um de vocês aí que ouviram o podcast. Eu espero que as informações dadas aqui sirva para você no seu dia a dia, você coloque em prática, que você compartilhe isso com alguém, porque eu acho que a gente já está vivendo, viu, Maxwell, o nosso momento de transbordo, é justamente isso aqui. A gente não precisa ter dinheiro para transbordar. Isso. Precisa também. Concordo, precisa também. Só que não precisa só. Só disso. Só disso. Eu lembro uma frase rapidinho, só te cortando. Meu pai, a gente entrou num condomínio de luxo, né? Aí meu pai olhou assim do lado assim, olhou pro outro assim, só viu aquela mansão em casa no Sé. Dinheiro não compra tudo, mas compra muita coisa. Concordo plenamente, Maxwell. A gente precisa, obviamente, do dinheiro, mas o nosso transbordo ele tem que vir do pouco que a gente tem. Do imaterial. Aquilo que o dinheiro não pode comprar. Aquilo que o dinheiro não pode comprar. E tem uma outra frase que eu posso até deixar aí para um outro podcast, mas eu deixo aqui. Faça o pouco, não é minha, é do Mário Sérgio Cortella. Faça o pouco que você tem com aquilo que você tem. Faça o seu melhor com aquilo que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Faça aquilo que você tem e tudo. Então, assim, que fique isso aí, que a gente pode transbordar com aquilo que a gente tem. Não é verdade? Se talvez você diga, não tenho nada, cara. Por que eu vou estar fazendo alguma coisa? Ei, você sabe ler? Ensina alguém a ler, mano. Faça o simples. Aquilo que você sabe pode ser muito para quem não sabe nada. Então a gente precisa fazer. E transbordo é isso. Ensina para quem quer aprender, viu? Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente vai chamar agora nossos guris para se despedir com a gente. Vem aqui com cuidado. Natanael. Vem aqui, Natanael. Vem aqui. Pronto, ó. Esse aqui é meu garotão. Dá uma lua aqui. Meu herdeiro de quase nada aqui. Olha para aquela câmera lá, olha a câmera ali, ó. Alô! Não, manda um beijo aí de tal. Ali, alô, oi pessoal. Isso aí. Oi, pessoal. Ó, Pedro, aqui, ó. Fala aqui, deixa tua mensagem aí, o que tu acha do podcast, se tu gostou. Aproveita, ó, aquela câmera ali, ó. Eu gostei demais de ficar aqui assistindo o primeiro episódio do Sweetcast. E eu espero que eu possa participar mais algum dia desses. Muito bom. Em breve você será o apresentador dele. E eu quero que esse projeto, ele... Como é a palavra? Ele cresça. Cresça bastante. Muito bom, cara. A gente também espera isso demais. Então, pessoal, muito obrigado. Valeu. Vocês aproveitam. Manuel, muito obrigado. Daqui a 10 anos também eu tô com o meu bacuri aqui do meu. Muito obrigado. Deus abençoe de verdade vocês. Meu amigo Dudu, Deus te abençoe. Muito tá obrigado, bom? pessoal. Você é parte fundamental disso. Muito obrigado. E em nome de Jesus, esse é só o ponto inicial. A gente voltará com mais episódios impressionantes como esse aqui. E eu espero... Sweetcast, o podcast que nos conecta. Vamos ensaiar, dizer todo mundo junto? Sweetcast, o podcast que nos conecta. Muito obrigado, gente. Um abraço. Valeu, tchau.